Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Pode. Tudo bem, Amandinha? Tudo bem, amiga, e você? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Pra mais uma. Ai, de novo, eu tô pronta sempre. E hoje a gente tem um tema muito legal, mas Mandinha já vai entrar. Antes de qualquer coisa, gostaria de lembrar vocês que os nossos episódios são veiculados, como vocês já sabem, toda terça e quinta, de manhã às 6 horas no Spotify e às 20 horas no YouTube. Importante, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, o YouTube entende que o nosso conteúdo é de qualidade e assim ele acaba entregando para mais pessoas e, obviamente, mais pessoas vão ser impactadas com esta maravilha de conteúdo. Não é isso, Mandinha? Exatamente. Vocês sabem que quanto mais vocês comentam, compartilham e curtem, é isso que a Ana falou, nosso conteúdo é entregue aí para mais pessoas que ainda não conhecem esse podcast e tem que conhecer. E falando em podcast, quem quiser ter um podcast como o nosso, como é que funciona? Quem quiser ter um podcast como o nosso, basta acessar o @crosshost e dar uma olhadinha nessa produtora, nesse estúdio maravilhoso que é onde a gente grava aqui, que fica em São Paulo, aqui na Vila Mariana. Tá bom? Pra vocês que querem, inclusive, pra quem não quiser ter podcast também, mas quiser conhecer, porque é uma produtora que tem vários estúdios, e não somente estúdio de podcast, tem estúdio também de televisão. Então, vai lá conhecer lá o estúdio, que é maravilhoso. Com certeza. Serve pra tantas coisas, né, amiga? Pra lançamento, pra festa. Até pra festa, gente. Pra festa serve. Eu não vou falar os tipos de festa, mas pra todos os tipos, inclusive. E falando em festa, falando em conteúdo, falando em qualidade, por favor, faça as honras. Bom, as honras é que hoje a gente tem uma advogada aqui e ela vai falar de assunto assim de direitos e deveres, porque afinal, aonde tem deveres tem direitos e aonde tem direitos tem deveres. É isso, gente. Fica ligado aqui que vocês vão acompanhar qual é o assunto, que esse assunto é polêmico, é babado pra você, hein? Pra você, pra todo mundo, pra todo mundo. Eu ia falar pra você, mulher, mas não, né? A gente espera que não precise utilizar, mas precisando utilizar, vamos pra nossa convidada. Também não quero. Também não quero, mas se a gente tiver que utilizar, a gente contrata aqui a nossa advogada querida. É isso aí. É, né? Então, seja bem-vinda, Tânia Bragança. Seja bem-vinda. Obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa de receber você aqui. Agora, fala um pouquinho de você, só para o pessoal conhecer quem é a Tânia. Como que entrou a advocacia aí na sua vida? Então, gente, 32 anos advogando. Amo o que eu faço, adoro. E recentemente, além da advocacia, trazendo conteúdo para a advocacia. Então, hoje, além de a gente advogar, tá à frente aí dos institutos de direito de família e sucessões, trazendo muitos eventos na área da advocacia para poder qualificar os nossos colegas. E também tenho adorado participar desses eventos, dessas organizações, porque a gente acaba encontrando objetivos, né? E hoje eu sinto que o meu objetivo de vida é realmente compartilhar conhecimento, tanto aprendendo, como também ensinando, podendo ensinar e oportunizando as pessoas a aprender. Isso é muito bom, muito bacana. Exatamente. E é que o podcast aqui proporciona isso também pro pessoal que assiste em casa, né? Tanto você ensina, o pessoal também aprende lá atrás das telinhas aqui, né? E a gente adora distribuir esse tipo de conteúdo. Eu falo que a gente mais aprende do que ensina, porque a legislação, nossas leis hoje estão tão polêmicas, com tantas decisões, com tantos posicionamentos. Não é fácil ser advogado no Brasil, né? Não, a segurança jurídica, a gente nunca sabe se vai ficar por muito tempo aquele posicionamento ou não. Enfim, a gente procura sempre trazer o melhor, né? Fazer o melhor. Até porque você tenta seguir a lei, e às vezes a lei não é cumprida aqui, né, no Brasil, né? Nem tudo aqui de fato acontece, né? É muito difícil, por isso que a gente fala que hoje o ideal é tentar sair do judiciário para resolver conflitos. O problema é que às vezes os clientes não querem resolver esses conflitos, a parte contrária não quer resolver o conflito, o judiciário não tem condições, às vezes, estrutura para conseguir resolver esses conflitos, e aí a gente acaba aí
pegando um pouquinho na frente aí dessas questões e dificultando, né? O que você fala de fugir um pouco do judiciário seria tentar fazer acordos? Seria o melhor dos mundos? Então, o que acontece nessas questões familiares é que muitas vezes a gente vem com um fim de relacionamento recente, onde normalmente existem mágoas, e as pessoas querem ir para a justiça porque acham que o juiz vai decidir aquilo do jeito que cada uma acha que são os seus direitos, e nem sempre isso acontece. Aliás, normalmente isso não acontece. Né? Então a gente hoje tenta trazer essa consciência para a pessoa de que ela levando à justiça, ela não vai ter aquilo que ela acha que seria de direito dela, da forma que ela entende que é. Né? Porque, como vocês disseram, quando a gente tem direitos, a gente também tem deveres. E aí as pessoas demoram a compreender isso. E normalmente quem paga a conta são as crianças. Né, que são ali utilizadas como meio e moeda de troca de direitos. E isso é muito triste. Hoje a gente se nega a servir como instrumento de vingança das partes. A gente pensa nessas crianças porque elas vão repetir lá na frente aquilo que os pais fazem hoje. Ô, Tânia, falando nessa questão de divórcio, né, de uma separação onde a gente tem crianças. Antigamente, vamos falar, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, sempre existia uma preferência de deixar com a mãe. Como são os quesitos hoje para você determinar com quem vão ficar as crianças, com o pai e com a mãe? Então, hoje a legislação mudou, né? A nossa Constituição fala em igualdade, em equidade, né? Em divisão de tempo igualitário para que o pai e a mãe possam exercer a parentalidade de uma forma equilibrada, para trazer para os filhos aquilo que cada um tem de melhor, né? Nós mulheres costumamos ter muito a questão da proteção dos nossos filhos, né? A gente pensa muito nisso. E só que só isso não pode, porque senão nós criaríamos bichos dentro de casa, né? E por isso a importância do pai que vai apresentar o mundo para esses filhos. Então, esse equilíbrio é muito importante. Mas você há de convir que existem mães e mães. Então, nem todas as mães são mães, né? Então, nem todas as mães são mães, nem todos os pais são pais. E a maior dificuldade que a gente tem é esse, de mostrar para esses pais e para essas mães a responsabilidade que cada um tem. Então, os filhos não são propriedade das mães, não são propriedade dos pais, são dos dois. E a gente recebe muitas mães que acham que só elas têm capacidade de cuidar, e lá na frente, quando acaba a guarda ficando lá com ela, o tempo maior que isso, infelizmente, acaba acontecendo, ou ficar com essa mãe, ela descobre que ela não tem tempo para se dedicar a si. Porque ela só tem que se dedicar a esses filhos. Então ela não pode estudar, ela não pode ter um trabalho onde ela precisa se dedicar mais. Por quê? Porque ela acostumou o pai a não participar da vida delas. E isso acaba depois trazendo uma supercarga para essas mães. Assim como nós temos os pais que não entendem que eles têm que cumprir a obrigação deles, que é cuidar desses filhos, dividir essa responsabilidade com as mães. Eu falo que, graças a Deus, hoje, a gente recebe muitos homens que têm e que querem participar. Né? A gente tem um aumento muito grande em relação àquilo que eu via há 30 anos, 20 anos atrás. Hoje é muito maior. Mas ainda é muito pequeno. Né? Ainda é muito pequeno. Tem homens que separam da mulher, acho que separa do filho também, né? Exatamente. E outra, é muito mais fácil, claro. Né? É muito mais fácil, né, gente? Deixa ela cuida e pronto. Tem uns que ajudam a cuidar até arrumar outra mulher. Depois que arruma outra mulher também, gente, aí acabou, aí né? Tem tanta coisa, porque assim, depende da mulher que encontra. Tem mulheres, né? E eu tenho vários casos que super apoiam, que entendem e que exigem que esse novo companheiro tenha uma atitude realmente correta. Mas também tem aquelas que têm ciúmes. Né? E aí é onde
às vezes o caminho estava seguindo, estava melhorando e de repente vai tudo por água abaixo. Existe a possibilidade de revisão de guarda a qualquer momento? Por exemplo, separou, ficou com a mãe, mas em determinado momento, 3, 4 anos depois, talvez o pai veja que não está de acordo com os cuidados que estão sendo dados e ele pode reivindicar a guarda? Sim, na verdade hoje a nossa regra é a guarda compartilhada. E eu gosto muito de explicar isso porque as pessoas não entendem o que é guarda compartilhada. Guarda compartilhada é o compartilhamento de decisões sobre esses filhos. Então, a escola que vai estudar, que religião que vai seguir, que atividade extracurricular vai fazer, se vai fazer intercâmbio, se não vai, se vai morar com algum parente porque precisa estar mais perto de uma escola. Enfim, todas as realidades, o compartilhamento dessas decisões é o que significa a guarda compartilhada. E as pessoas entendem diferente, né? A guarda compartilhada é estar metade do tempo com um, metade do tempo segunda e sexta com um, terça e quinta com outro. Vamos dividir certinho, meia exatamente. Esse até seria o ideal, né? Que são aí a gente fala em alternância de residência, guarda compartilhada com alternância de residência. Mas a gente enfrenta um problema muito grande, que eu não sei de onde surgiu, que o nosso judiciário e o nosso Ministério Público, eles acham que essa alternância de residência é prejudicial aos filhos. Inclusive, eu estava conversando com uma amiga comum e conversando com os filhos dela um mês atrás, e eles têm essa divisão alternada de residência. E eles amam isso. E a gente tem visto uma série de famílias que têm alternado mais, de uma forma mais equilibrada. Isso tem trazido para essas crianças, para esses filhos, muito mais condições de ver o quanto é importante estar com a mãe e estar com o pai. Eu acho que também tem que olhar muito para cada criança e cada ser, né? Porque cada um tem uma reação diferente, cada um pensa de uma forma diferente, né? Se a guarda, eu acredito assim, se a guarda é compartilhada dentro de 2 ambientes saudáveis, a criança realmente é isso. Agora, se ela vai para um ambiente saudável, depois vai para um ambiente doente, que é onde tem alienação parental e esse monte de coisa, eu acho que aí é onde que prejudica a criança, né? Sim, e por isso, voltando na pergunta que você me fez, a possibilidade de fazer a mudança dessa revisão de guarda, com certeza. E com relação à pensão, como fica nessa divisão? Quando a gente está falando realmente de uma divisão de lares, onde a criança tem 2 casas. Quem é que paga a pensão? Como fica? Como se divide? Como isso funciona? Tem que se eleger alguém para administrar as contas desses filhos, né? Então, o que acontece? Tem que pagar as escolas, tem que comprar material, tem que comprar roupa, tem que comprar remédio, né? Os filhos Convênio médico. Então, é por isso que, independente da guarda, um dos genitores tem que administrar a vida financeira. E, normalmente, hoje, a realidade qual é? A maioria dos filhos ficam ainda com as mães. Então, por isso que os pais que são a maioria das pessoas que paga a pensão. Por quê? Porque são as mães que estão ali vendo no dia a dia o que esses filhos precisam. Então, é ela que administra. Porém, eu tenho casos onde a mãe ela não sabe administrar. Então, quando ela recebe pensão, ela não consegue, ela acaba se perdendo e não sabe. Então, você consegue, às vezes, comprovando isso, pagar essa pensão de forma in natura. Ou seja, o pai paga a escola, o pai paga o convênio médico e tal, e tem um valor que aí vai só para fins de realmente de comida, né, de alimentos, ali de verbas esporádicas. E como é calculada essa verba? A verba, hoje a gente tem um pilar que chama-se o trinômio. Então, você tem que entender quanto essa criança precisa, que é o primeiro pilar. Você precisa ver qual a necessidade dela, né? E muitas vezes os pais, tanto a mãe quanto o pai, não sabem.
E aí, quando a gente distribui aquela planilha, né, que nós advogados, a gente... Então tá, me põe aqui no papel tudo. A hora que eles vão preencher aquilo, eles falam, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse tanto assim. Como é caro ter filho. Né? E aí, quando chega aqueles pais que pagam R$300 e fala que a mulher tá usando pra fazer o cabelo, pra comprar uma bolsa. Estão sustentando ela. Estão sustentando ela. Com R$300. Exatamente. Aí você manda essa planilha, e aí ele começa a preencher, e aí ele fica chocado. Nossa, mas eu nunca imaginei. Falei, então você pode entender que a sua ex-esposa não tá gastando o dinheiro com coisas particulares. Pelo contrário, ela tá se virando pra poder pagar tudo que você não paga. Né? Tipo isso, né? Tipo Aqui, isso. claro que também temos o contrário das que realmente gastam ou que querem só sobreviver da pensão, que também é um caso complicado. Também. E normalmente, o que acontece? A mulher, às vezes, sai de um relacionamento com uma mágoa muito grande, por, às vezes, uma traição, né? Uma infidelidade, ou, enfim, por diversos motivos, né? Que, infelizmente, acontecem. E aí, elas acabam usando os filhos como uma forma de se vingar. E aí, então, eu tenho casos de clientes que pagam, há 5 anos já se divorciou e paga todas as contas da casa. Para mulheres de 40 anos de idade, sem problema de saúde nenhuma. Por quê? Porque ela não quer se ver livre daquilo. Ela acha que... Ela dá desculpa que não dá pra trabalhar, tá, e sendo que ela poderia estar trabalhando. E nesse caso, o homem, ele não pode entrar fazendo a parte da revisão? Pode fazer ou ele fala, a revisão. não vou pagar mais porque ela tem condições? Pode. Só que aí fica aquele jogo, né? Ah, você não vai pagar? Você não vai ver. Olha, ameaçinha, aí começa isso? a alienação parental. Mas não pode fazer não, isso. Lógico que não pode. E se for o contrário? Tem a mulher tá com a guarda, por exemplo, e o homem não está pagando. Também não ela pode deixar. proibir Não, de ver não o filho? pode, não pode. Mesmo assim, mesmo ele não pagando. Ela tem que Mesmo resolver não na pagando. justiça, mas o filho não tem nada a ver com isso, né? Exatamente. Então é muito Entendi. importante as pessoas entenderem que o fato de o homem não pagar não significa que não possa ver. E muitas vezes a mulher, não, eu não vou cobrar pensão porque assim ele não vem ver. Não pode. Né? Não cobrar pensão não significa que o outro não vai poder ver o Se filho. ela não quiser receber, tudo bem, mas ele ainda tem o direito de ver. O direito é da criança. Não é dela, Não né? é dela. O Entendi. direito é da criança. Agora, né? quando é o contrário, então, por exemplo, a mãe não quer saber do filho e abandona o filho, e o pai fala, não, então vou ficar com a guarda, ou ele fica com a guarda por algum motivo. Essa mulher tem que pagar a pensão pra Também ele. tem que pagar a pensão. E como é que faz pra Então, conseguir a gente isso? começou a falar, né? Então, o primeiro ponto é a necessidade. O segundo ponto é a possibilidade e proporcionalidade. Então, vamos colocar, você tem um filho que gasta lá, vamos fazer uma conta baixa aí para ficar fácil o pessoal entender. A criança gasta ali R$3.000. Você tem uma mãe que ganha R$5.000, um pai que ganha R$10.000. Óbvio que esse pai vai ter que pagar mais do que essa mãe. Então, se você fizer a proporção, esse pai vai pagar R$2.000 de pensão e a mãe 1.000. Porque ele tem mais condições de pagar. Então, tudo isso tem que ser analisado num processo. A necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. Muitas vezes você pega casos que a mulher não trabalhava. Uhum. E ela não tem como pagar. Como é que ela vai pagar? Ela não trabalha, não tem como. Né? É óbvio, se o pai provar que ela não trabalha, porque ela não quer trabalhar, porque ela está se negando, aí o juiz vai dar um prazo para que essa mulher determine, né, tome conta da sua vida, dê um direcionamento e tudo mais. Mas assim, aí acaba sobrecarregando um outro lado. E vice-versa. Sim. Né? E vice-versa. O que não pode é essa criança passar a necessidade porque ela tem que comer. Agora, quando a gente vai falar sobre cálculo do valor de pensão, e vamos supor, o pai ou a mãe, quem tá pagando a pensão, vai falar que tem uma renda X, mas as redes sociais mostram outra renda. Como é que funciona isso? Então, aí são as provas que você tem que fazer. Isso né? pode ser levado em conta hoje? Deve. Hoje é o que a gente tem, é o meio mais fácil que a gente tem de provar a possibilidade daquela pessoa. Porque a pessoa não tem nada no nome dela. Mas aí ganha 5 mil por mês e viaja todo Mas aí mês. nesse Tá caso... todo mês em Miami, Orlando, vai Tem lá alguma pra coisa Portugal, errada. né? Anda vai BMW, Mercedes. Mas ganha né? 5 mil reais. Mas ganha 5 mil reais. Então você consegue comprovar. E aí você inverte o ônus da prova. Porque é essa pessoa que vai ter que mostrar por que ela está
postando que ela está nesses lugares se ela ganha só isso. Ah, não, eu ganho porque eu trabalho numa empresa que banca para mim, para eu estar lá para fazer uma reportagem, por exemplo. Prova. Então ele que vai ter que provar. Entendeu? Agora, mas nesse caso, funciona só pro autônomo? Porque o autônomo, ele vai colocar o quanto ele quiser que ele ganha. E o CLT, não, o CLT tem prova, né? Sim, tem prova. O problema é que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, muitas empresas acabam não colocando todos os valores. Fazendo aquele acordinho, né? A que a pessoa... De qualquer forma... Comissões, paga por fora, De qualquer forma, o cálculo é 30%. Ainda é 30% ou não? Mudou isso? Não existe. Não tem Nunca mais. existiu 30%. Porque sempre se falava muito isso, então, né? A gente fala isso porque a jurisprudência, que é uma soma de decisões, acabou entendendo que 1/3 do valor do que a pessoa ganha, normalmente é o que é o custo de um filho, dos filhos, né? Mas não existe na lei. Na lei, se você for procurar, não existe. Não existe um valor determinado. Você tem que saber a necessidade. Óbvio que a necessidade dos seus filhos vai ter que acompanhar o padrão de vida que você tem. Né? Não adianta você ter um padrão de vida pequeno e querer bancar um padrão de vida alto, porque a outra parte tem um padrão de vida diferente. O mesmo é válido quando a pessoa tinha um padrão de vida X casado e divorciado vai ter outro padrão. Então, por exemplo, a filha estudava numa escola que custava R$4.000. Divorciou... A criança vai ter que mudar de escola, porque as condições financeiras mudaram. Então, depende, porque as condições financeiras não mudam por conta do divórcio. Né? O pai vai continuar, se ele continua tendo o mesmo emprego, ele vai continuar podendo pagar. Porém, você vai ter um custo maior de vida ali. E aí você vai ter que optar. Você vai manter essa criança numa escola de R$4.000, você vai ter que, a mulher vai ter que achar um jeito de poder ajudar de alguma forma. Porque senão ele vai ter uma casa a mais para bancar, uma contas a mais né, para se manter. Então, é muito caso a caso, por isso que não existe uma receita. Né, esses dias me procurou um rapaz, eu tenho 3 filhos e agora eu pago 30% de pensão e agora nasceu meu outro filho. Ai, boa, eu ia perguntar essa, quando ele arruma outra família e um outro filho, que ele tem que bancar praticamente todas as famílias. E as orientações que a gente tem das decisões é que a pessoa não pode justificar diminuir a pensão dos filhos porque teve um novo filho. Se ele resolveu ter um novo filho, os filhos iniciais não têm culpa disso. Ao mesmo tempo, a gente tem decisões que falam que tem que haver um equilíbrio no pagamento da pensão dos filhos, ou seja, você tem que pagar mais ou menos a mesma coisa para todos. Mas o que acontecia? Esse rapaz, ele gastava R$1.500 com esses 3 filhos e foi determinado que ele gastasse mais 500, era mais R$600 com esse terceiro filho, porque ele separou da segunda mulher também. Ai, meu Deus. E aí, eu falei, tá, mas qual o teu salário? R$4.000. Então, ele tava ali comprometendo mais ou menos... Não, R$5.000, que ele comprometia 40% do salário dele. Eu falei, olha, 40% tá dentro. Quem resolveu ter 4 filhos foi você. Eu não vou entrar com uma revisão para reduzir a pensão de R$500 que você paga para os seus 3 primeiros filhos, porque não tem motivo. Você continua ganhando R$5.000. Né? Então, assim, você resolveu ter um outro filho e está praticamente equiparado o valor que você paga para os seus 4 filhos hoje. Se for dividir por cada um, daria a mesma quantidade. Mais ou menos. Os 3 primeiros ganhavam 500 e esse último ganhava 600. Né? Aí entra a questão do quê? Da possibilidade da mãe. A primeira mãe tem que estar ali podendo pagar a mesma coisa ou não para esses 3 filhos. Só que a mãe do último casamento, ela trabalhava. Então, ela tinha uma condição melhorzinha, né? melhor. Entendeu? Então, é muito de caso a caso, gente. Não existe uma regra para isso. E como é que funcionaria, Tânia, quando a gente tem a pensão estipulada e a pessoa que paga a pensão perde o emprego? Então, normalmente, hoje, o juiz já fixa qual valor de pensão vai ser paga em caso de desemprego. Por quê? Porque a pessoa está desempregada, mas ela tem que comer.
E ela vai se virar porque ela comer. Então ela tem que se virar para poder ajudar os filhos também. Porque os filhos também vão ter que comer, ela trabalhando ou não trabalhando. Mas mesmo assim, o valor muda, mesmo de qualquer forma normalmente muda. O valor é bem menor, bem reduzido, né? E aí, gente, é a responsabilidade de cada um, né? Aí é onde você tem que fazer com que a pessoa entenda que ela tem essa responsabilidade parental e que ela tem que se virar para arrumar condições de poder sustentar os filhos. Né? E aí, como é que faz? Porque, assim, tem muitos por aí que a gente vê que não pagam. A desculpa é porque não tem emprego, ou porque eles até fazem o bico lá deles, sei lá, trabalho autônomo, mas eles falam que não tem, ou prova algum outro valor, e o juiz só fala, tá bom, vai pagar só R$200 de pensão, que não é nada, então, hoje em dia. Cabe... E aí, como é que faz pra fazer? Porque, assim... Tem que ter prova. Mas aí, antigamente... eram 3 sem pagar para ser preso, agora é 1. Como é que funciona isso? Continua. As 3 últimas pensões você executa, né, sob a pena de prisão. Tá? Então você pode executar as 3 últimas. O que acontece muito é que as pessoas executam, às vezes, tudo, e aí não dá para você pedir a prisão. Então você tem que dividir isso. E hoje a gente pode até fazer no mesmo processo. Você, olha, eu quero de 2022 a 2023... Pedir picadinho em vez de pedir uma vez. Eu quero sob pena de expropriação, ou seja, sob pena de penhora. Porque muitas vezes você não vai conseguir penhorar nada, porque a pessoa não tem nada. Né? Agora, dos últimos 3 meses, eu quero que faça sob pena de prisão. E aí, a gente às vezes encontra juízes que não querem decretar prisão, você tem que recorrer pro tribunal decretar... Né? E por isso que às vezes acaba demorando. E eles fazem isso por quê, Tânia? Porque assim, se a pessoa tá pagando a pensão de hoje, não é justo que ela seja presa por conta de um problema que ela teve lá no passado. E para que? Qual o interesse desse filho que tá recebendo a pensão hoje de ter o pai preso que vai parar de pagar a pensão do hoje? Uhum. E os que não pagam nada, mesmo o juiz falando, você vai pagar pelo menos agora ou do mês. E ele fala, não tenho, eu não vou pagar. Aí tem que prender, não tem jeito. Você acha que, que o juiz assim, ainda é muito pro lado da mulher, da mãe? Ou não tem isso mais? Porque antigamente se falava muito isso também, né? Então... é muito pro lado da mulher, a mulher ganha tudo. Tem casos que não, gente, a gente tem uma quantidade judiciária muito grande. E não dá hoje pra gente generalizar, a gente tem juízes para todas as decisões. Óbvio que o advogado tem que ser ali eficiente no sentido de exigir aquilo que é de direito da parte, né? E é o que eu falo, tem casos e casos. No final do ano mesmo, eu tive um cliente que chegou a mim já com mandado de prisão e nós estávamos numa negociação já de pagamento dessa dívida, que era de torno de R$80 mil. Uau! E nessa negociação, a outra parte ficou com raiva lá, porque ele não queria deixar a filha embora. Ela arrumou uma confusão com ele por uma questão de convivência e denunciou ele foi preso. Eu entrei com habeas corpus, né, que a gente fala, habeas corpus civil, que é vulgarmente conhecido assim, mas enfim, entrei com um agravo de instrumento, pedindo uma tutela, porque eu demonstrei que eu estava negociando e que ele tinha R$10 mil para dar à vista, ia parcelar o resto e o tribunal concordou e mandou soltar. E ele ia ficar preso no Natal. Então, assim, era injusto esse pai estar preso, sendo que ele estava negociando, inclusive esse valor era de dívida com a escola, porque a mãe foi pagando tudo e foi deixando a escola. Então, ele já tinha negociado com a escola que ia pagar isso, estava tudo ok, e aconteceu esse problema no meio do caminho. O que nós fizemos? Ele saiu, depositamos em juízo os 10 mil conforme o acordo, e o juiz homologou o acordo parcelando o restante. E soltou. Gente, é complicado, porque é aquilo que a gente fala, né? Aquela briga que não deveria existir, que deveria ser uma... Nunca. Não uma coisa que não... É incrível isso, né? Você lida com isso o tempo inteiro, todos os dias, você deve pegar cada caso... Cada caso é complicadíssimo. Agora, e a mulher que pede a pensão pra ela? Até que ponto ela pode pedir a pensão pra ela? Então, isso eu acho que assim, a gente tem avançado por um lado, mas a gente continua pecando, né? Porque hoje os juízes não dão mais a pensão pra ex-mulher. O máximo que dá aí é em torno de, no máximo, 2 anos, né? Para aquela mulher que não trabalha. Se estruturar, né? Porém, a gente sabe, gente, uma coisa é vocês novas, né? Com novas possibilidades. Outra coisa é uma mulher que a vida inteira
Foi ali, ficou lá cuidando de filhos. E aí, com quase 60 anos, divorcia, né? Esse homem que nunca deixou ela ter uma vida própria, nunca incentivou, nunca ajudou, nunca quis, pelo contrário, podou todas as vezes que essa mulher quis ter alguma coisa diferente, né, no sentido de trabalho, Sim. de estudo, enfim. E aí, de repente, ela tem que, com 50 e tantos anos, se virar e achar que vai ser colocada no mercado de trabalho e vai conseguir se sustentar sozinha. Então, você vê que são, às vezes, questões que são injustiças, né, e que você não pode generalizar. Por isso que a gente fala que no direito nunca 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 às vezes é 10, é menos 3, Cada caso é um caso. 200, e cada caso é um caso. E como funciona aquela questão da avó? Que você fala que se o pai não paga, a avó tem que pagar. Você tem que comprovar que realmente o pai não tem condições de pagar para você pedir uma pensão para os avós. Só que as pessoas não sabem, né? Normalmente não entendem, e só vão saber disso quando procuram um advogado especializado, que os seus pais também vão ter que ser chamados no processo. Entendeu? Então, quando você chama os pais da outra parte, os seus também vão ser chamados, porque a responsabilidade também é dividida. Né? Então, não é só o pai do outro que tem essa responsabilidade, o seu também vai ter. A gente acha que é só o pai de quem paga a pensão. Não, então, não é. Da mulher também. Também. E muitas vezes. E cônjuge? E aí, isso reflete neles? Não, eles não têm nada a ver com isso. como assim? Por Entendi. exemplo, eu casei com uma pessoa e essa pessoa não tá pagando a pensão. Ela vai lá e exige, aí o juiz vem e quer pegar de mim, que sou casada com ele, que tenho não. que tenho um trabalho, alguma coisa comprovando. Isso Você não. diz o cônjuge Não reflete. atual Isso. do seu ex-marido, por Não exemplo, do seu reflete. ex-marido. Não reflete. Não tem nada a ver. A não ser que se prove que tá havendo desvio de patrimônio. Né? Porque muita gente acha que colocando os bens no nome da atual companheira não casa, porque acha que não casou, né? E aí tá tudo em nome da pessoa e você consegue provar que essa pessoa não teria condições de ter tudo aquilo. Então, tudo vai cair em cima de provas. Por isso que hoje a gente faz os meus eventos lá no ABCDMR, né, pelo IBDFAN. Esse ano é tudo sobre prova, para poder realmente a gente cercar esse tipo de coisa e combater, para que as pessoas entendam que isso não vai resolver. Não adianta querer desviar patrimônio que nós vamos achar. Pois é. Agora, exoneração de pensão. A gente só pode ser pedido quando realmente completa a maioridade ou não? Não. Como que... São várias coisinhas aí que são muito importantes. A gente fala pro pessoal. Não é o fato de completar... Fez 18 anos que não tem mais direito. Não, porque se essa criança ou esse, né, adulto aí, entre aspas, né, tá estudando, tá fazendo uma faculdade, vai ter que continuar a obrigação de prestar esses alimentos, né, para ajudar na formação dessa pessoa. Mas aí pode ser diretamente para ele? Não, aí pode a mudar pessoa isso. pode requerer que seja feito diretamente. E você pode tanto pagar para ele, como continuar pagando para a genitora, ou se for o caso, invertido. Porém, não pode alterar esse pagamento sem uma autorização judicial. Então tem que ser tudo feito judicialmente. Assim como, fez 18 anos, não faz faculdade, acabou. A pessoa tem que entrar com uma ação de exoneração. Não é automático. A única pessoa que tem o poder de exonerar alguém do pagamento de uma pensão é o juiz. Por conta própria, nem não pensar. existe. Que é o que a gente vê geralmente, né? E não adianta fazer um combinado. Então tá bom, olha, estamos combinando. Zezinho faz 18 anos, acabou. Acabou, tá? Esquece. Porque a pessoa pode entrar com a ação e pleitear esse período, se comprovar aí a necessidade, entendeu? Entendi. Então não pode, não é automático. Tem que ter essa decisão judicial exonerando realmente a pessoa do pagamento, a obrigação de pagar os alimentos. Agora, voltando lá na parte de que a gente falou que tem mulher que realmente abusa da pensão, que realmente ela pega e não repassa para o filho. O
o homem provando que a mulher faz isso, ele também consegue ou diminuir, ou fazer de alguma... A revisão de alimentos, ela pode ser tanto para aumentar quanto para diminuir a pensão. Então, assim, muitos casos que a gente acaba assumindo, a pessoa estava lá, tinha um salário bom, né? Tinha às vezes uma empresa e pagava X mil reais de pensão, e aí no meio do caminho perdeu a empresa, quebrou, né? Essa questão econômica do nosso país é muito, muito sazonal, e às vezes você tá bem, daqui a pouco você tá mal, e se você comprovar, você também consegue reduzir essa pensão. Né? E hoje tudo é muito analisado com as provas, por isso que as provas são muito importantes, né? E não adianta, às vezes você vai lá, faz um pedido, tal, e a pessoa vai e posta, não, mas eu tô bem, olha, eu tô aqui. Pronto, você tá ali, ó. Você acabou de... tá provando, acabou. Não tem de fazer contra uma prova. provas, não há argumentos, né? Exatamente. Agora, pensão, pago o valor da pensão e pago mais tudo à parte. Isso é, de fato, uma obrigação? É uma coisa que o juiz impõe também, dependendo da situação do pai? Ou é uma coisa, acordo, ele tá fazendo porque ele quer, porque ele não ele poderia optar por não fazer. Isso, é assim, tá lá determinado, tem que pagar um X valor, né? Seja porcentagem, seja em salários mínimos, seja como for. O que fez a mais... é mera liberalidade. Não existe compensação. Tá. Alguns casos você consegue às vezes provar que foi um acordo verbal feito, e eu já tive sentença assim, o juiz vira e fala, olha, eu vou compensar essa vez, não faça mais porque daqui pra frente é liberalidade. Então, não adianta, é para pagar aquilo, pague aquilo. Né? Tem que dividir as despesas extras. Ok, vamos dividir as despesas extras. Aí você vai ter ali documentos comprovando quais são essas despesas que você está fazendo ali, porque é uma obrigação você fazer. Agora, tem pais que falam, eu vou parar de pagar e vou pagar a escola. Depois, daqui de 5 anos, a mãe vem e fala, então, você pagou a escola pra você aqui, você tá me devendo tudo isso aqui, ó. Então não pode, gente. Faz aquilo que tá no papel. Que é certo, né? Quer pra não se mudar? prejudicar. Não tem problema, pode mudar. Mas leva a juízo o acordo novo e pede homologação. Pra ficar aí por escrito. Pra ficar por escrito. E tudo que pagar, pegue comprovante. Não pague nada sem recibo, porque senão depois você não vai ter como pedir de volta. Aí não tem as provas, não tem como comprovar, acabou. Agora falando sobre separação, né, que a gente tava comentando ali fora. Que história é essa de que agora se separou, a mulher não vai mais ser, como é que chama? Herdeira necessária. Quando morre, né? Quando Quando morre. Desculpa. Na verdade ainda não mudou, né, gente? Existe um projeto de lei que foi agora entregue por um grupo de juízes, um grupo de juristas, onde o Dr. Flávio Tartucci é um dos relatores, né, uma pessoa de total capacidade, junto com a doutora Rosa Neri, que é outra advogada também. Então, eles fizeram várias audiências públicas para determinar aí quais são os anseios da população. E tem aí um projeto de lei que foi apresentado, que a gente não sabe o que vai ser aprovado, o que não vai ser aprovado. Então o pessoal já se desespera sem entender, né? Tá cheio de fake news. Eu já vi tanta coisa na internet que você não faz ideia. Um monte de fake news. Agora a pessoa morre e vai ficar sem nada, porque não é mais herdeiro agora é parente ou é filho, enfim, né? É assim, a gente tem muitos problemas com base no Código Civil atual. Um deles é as pessoas pararem de se relacionar com medo de partilhar bens que não deveria partilhar. Então, quando o cônjuge foi incluído ali como um herdeiro necessário, foi pensando naqueles relacionamentos de pessoas que, né, se uniram ali, ficaram ali 30 anos. Construíram coisas juntas, mas tudo em nome de uma pessoa só. E aí, quando essa pessoa morria, esse cônjuge ficava sem amparo nenhum. Porém, nós temos o outro lado, né? Que são as pessoas que construíram um patrimônio a vida inteira, acabaram ficando viúvos ou divorciaram, enfim. E aí, no fim, né, com mais idade, acabavam se relacionando
E esse cônjuge novo seria beneficiado com parte desses bens que foram adquiridos antes, ali, muito antes daquele novo relacionamento, e que aí os filhos desse primeiro casamento, até daquele segundo, teriam que dividir com essa pessoa, que também não era justo. Né? Então, assim, ficou muita discussão para se chegar ao entendimento do que seria a interpretação correta do artigo do Código Civil, que daria direito a essa concorrência, a essa divisão de patrimônio. Foram anos, e agora que se chegou, se entendeu que tem que mudar. Então, assim, hoje... Mas para isso, por exemplo, não existem os contratos nupciais? Exatamente para isso? A pessoa os que não... regimes de bem, você quer dizer? A pessoa que não quer dividir o bem dela, nessa linha que você falou, construir a vida inteira, agora tô quase no final da vida, conheço outra pessoa, não é justo, né? Porque ela não compartilhou isso comigo, não me ajudou a crescer. Tá, mas aí existe um contrato, existe uma coisa que... Mas o código fala em concorrência. Então, mesmo que você hoje seja casado, casado ou união estável, tá? Hoje foi equiparado a união estável ao casamento. Então, se você casado ou vive em união estável no regime da separação total de bens, né, por convenção entre as partes, não quando a pessoa tem mais de 70 anos, enfim, a separação normal de bens. Se a pessoa morre, o cônjuge vai herdar junto com os filhos parte do patrimônio. Isso tá na lei. Mesmo com a separação total. Mesmo com a separação total. E aí começou que as pessoas pararam de se relacionar, porque... Não querem dividir. Mas essa questão do parar de se relacionar hoje, a pessoa ter um relacionamento, quanto tempo você já considera união estável? O que eu preciso para... Não existe tempo. O que você precisa é ter a intenção de constituir família. Então, se você está na sociedade, apresenta a pessoa como seu companheiro de vida, como sua mulher, seu esposo, enfim. E se tiver prova que tá convivendo junto, já é um fato, não é só o fato de estar morando junto. Porque você pode morar junto e não ter essa intenção. Não, a gente tá morando junto porque a gente quer ter uma experiência, vamos ver, tal. Né? Eu não levo você na minha família, não te apresento, eu não falo para as pessoas que você é minha esposa. A gente tem uma ideia de querer lá na frente, talvez um dia, ter realmente um relacionamento sério. Então, não é uma família. Você tá morando junto e não é uma família. Agora, se você mora junto, não, olha, tá aqui, a gente mora juntos, a gente tá junto em tudo, a gente, né, sai junto, é minha mulher, é minha esposa, aí... Já é união estável. Já é união estável. Agora, que eu ia perguntar outra coisa disso daí, puta, até sumiu aqui. Porque tem tanta coisa na cabeça, né? Tem muita coisa na cabeça. Tira uma dúvida pra mim com relação aos regimes. Quais são os regimes que a gente tem hoje em dia? Como eles funcionam? Nós temos o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime comum, né? Que é a regra, né, dos cartórios, que é o que significa? Partilha aquilo que adquiria após o casamento. Para fins de divórcio, divorciou, o que tem após o casamento metade é meu, metade é seu. Só que se morre, é metade meu, metade seu, só que eu morri, o que eu tinha antes vai ter concorrência com os filhos. E aí vira confusão. E aí aumenta o número de processos, aumenta o número de litígios, e aí vira esse monte de ações judiciais que a gente tem hoje. Regime da separação total. O que é meu, o que é seu é seu. Divorciou, o que é meu, o que é seu é seu. Morreu, o que é meu, só que o outro cônjuge vai concorrer com os filhos, né, ou com os pais, aí depende, nos bens. E, se não houver filhos, não houver pais, em todos os casos, o cônjuge vai herdar tudo. Tá? Agora eu lembrei que eu ia falar. Eu ia falar assim, essa lei que tá pra sair, de que se a pessoa morre não vira mais herdeiro, é assim. Mas é só a partir do momento em que eles não estavam juntos, o que ele construiu. Se ela provar que ela construiu algo junto com ele, ainda ela tem direito de herdar. Sim, porque existe... Mesmo não estando no nome dela. Então, mas ela provar que construiu se ela provar, aí vira a questão da meação, e não da herança. As pessoas confundem muito meação com herança. Meação é aquilo que você partilha por um direito ou estabelecido por lei ou por você ter contribuído na aquisição das coisas.
certo? Isso é meiação. Por isso quando a gente fala, a pessoa morreu metade da outra, por quê? Porque ela ajudou a construir. Né? E essa ajuda não precisa ser onerosamente, ou seja, financeiramente. Pode ser, eu fiquei cuidando dos filhos, eu fiquei dando suporte. Por isso que tanto faz quem trouxe o dinheiro, né? Na comunhão parcial de bens, principalmente. Né? Agora, aí entra a questão dos casamentos pós a construção desse patrimônio, que é o que mais dá problema. No seu ver, qual seria o regime ideal para um casamento? O que você recomendaria? Você fala assim, vai casar hoje, que casa em se entrar em vigor essa lei, aí fica mais difícil escolher. Exato, por isso que eu tô perguntando. Eu acho que assim, para nós hoje, porque as mulheres trabalham, têm as suas vidas, né, independentes, né, nós hoje mudamos, a nossa cultura é diferente, né? Eu acho que teria que ser a separação de bens. Cada um tem o seu. E aí você consegue, por outros meios jurídicos que a legislação prevê, deixar aquilo que você quer escrito para uma herança. Então você pode fazer um testamento, olha, eu quero que tais bens fiquem com a minha ex-esposa, eu quero determinar isso de uma forma direcionada, né? Você pode deixar legados que são bens específicos, lógico que tem regras, você não pode deixar mais do que 50%, mas enfim, você consegue equilibrar um pouco de uma forma melhor, sem ter a concorrência. Eu não acho, a minha opinião é que não deveria tirar o cônjuge do herdeiro necessário, mas deveria acabar com a concorrência. Porque assim, se realmente essa lei entrar em vigor, vai pegar, e vai ter muita mulher nervosa, muito homem também, porque também tem, da mesma forma que tem mulher interesseira, também tem um homem interesseiro também. Sim. E anda se aparecendo muito, inclusive. Muito, porque hoje as mulheres são empoderadas, né? Exato, nós somos empoderadas. Também muitas agora mulheres eu acho que tá muito mais do que os seus equilibrada essa ainda não intenção. Tá equilibrada, a gente tem muito chão ainda pela frente, mas já melhorou muito, né? Já melhorou muito. Mas eu vejo que antigamente era mais, digamos assim, um pouco mais pro lado da mulher, como a gente falou. E hoje a gente tem evidente também muitos casos de mulheres que são aproveitadoras também. Tem, mas se a gente for comparar em termos de proporção, gente, é muito pouco. Ainda é que nem aquele ditado, é que nem o que a gente vê aí, que um monte de gente fala, deu o golpe da barriga pra ganhar pensão. Mas é muito mais comum isso, você ver mulheres com homens com mais dinheiro e brigando na justiça, do que homens brigando na justiça. Pela pensão da veinha. Pela pensão... não sei, eu acho que tem muito homem interesseiro também hoje em dia, então não dá pra... Tem, gente, tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas assim, ainda nós ganhamos menos do que os homens, ainda nós temos cargos... sim. Não, isso abaixo dos homens, né? A gente tá avançando, mas a gente ainda não chegou lá. Mas ainda a gente não chegou lá, exatamente. É, isso aí. Né? Hoje nós somos mais advogadas do que advogados, mas ainda não temos tanto cargos como na magistratura, a gente não tem promotoras equilibradas, cargos políticos, né? Diretoras de empresas, estamos evoluindo. Mas ainda somos minoria na maior parte das vezes. É verdade, ainda o homem está em maioria. E os salários ainda são menores. Varia, né? Na minha área eu não posso falar isso, eu nunca senti tem isso. Bastante mulher. Na minha área, isso a gente mas você sabe o que difícil. Eu acho que é mais a parte corporativa que tem isso. A parte corporativa ainda tem muito isso. Tem. E a gente ouve, né? Ontem mesmo eu estava num evento e a gente ouviu uma juíza falar o quanto ela sofre de preconceitos dentro da magistratura. E é muito triste isso, né? Porque é uma coisa que, para nós... Não deveria existir. Não deveria existir. Eu falo que assim, nossa, eu nunca percebi isso na minha vida. E realmente, isso nunca foi uma coisa que tivesse... Não foi um problema para você, né? Mas hoje, você prestando atenção, determinadas situações que eu passei, certamente foi por isso. É que na época eu não levei por esse lado e não percebi. Né? Não me atentei a isso. Mas tem. Infelizmente, é cultural. Eu falo que é cultural, e não adianta a gente achar que isso vai virar do dia para a noite e vai resolver. O importante é que a gente vai exigindo os nossos espaços,
né? E que respeitem a gente aí como nós merecemos, né? Exato. Mano, a gente tá ganhando nosso lugarzinho. Opa. É aquilo. Nos passos de formiguinha, a gente tá indo, chegando. né? A gente só não chegou lá ainda 100%, mas a gente tá caminhando pra isso, Exatamente. Né? Vamos ver até quando que a gente aguenta aí. Hoje, dentro do IBD, eu tenho orgulho de ter uma presidente mulher. Olha aí. Né? Então, é a primeira mulher presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, que é o maior instituto do mundo, e é uma mulher. Então, a gente faz com mais gostinho ainda, né, de vitória, né? Tudo que a gente se Agora, dedica. Tânia, qual os maiores casos que você tem é referente à pensão alimentícia ou é muito mesclado o que você tem? Olha, te procuram mais pra quê? Hoje me procuram muito para questões de que envolvem guarda. E uma coisa muito triste, guardas que envolvem questões às vezes delicadíssimas de abuso sexual, acusações de abuso sexual. Muitas vezes tem fundamento, muitas vezes não tem fundamento, muitas vezes a interpretação das coisas são equivocadas, que é a maior parte do que acontece. Às vezes não é maldade, mas é não saber que aquela situação não vem decorrente disso. Né? Então, a gente tem muitos problemas emocionais, as pessoas hoje têm muitos problemas emocionais mal resolvidos, as pessoas não procuram para fazer uma terapia, para tratar, e aí acaba projetando nas crianças aquilo que é um problema pessoal, e aí vira uma bagunça, e vira uma tristeza, gente, uma tristeza. Eu imagino. Agora, teve algum caso que te chocou muito? Algum caso que te chocou muito, ou que te marcou demais? Tem vários, é difícil falar. Mães que estão há 5 anos sem ver suas filhas por terem sido mal orientadas no passado e não ser um problema de mau cuidado, pelo contrário. Né? De pais acusados anos sem ver os filhos por uma acusação sem pé nem cabeça. Então essas coisas que envolvem crianças acabam chocando um pouco mais. Falando né? nessa questão de criança, vamos colocar independente de quem seja, tá? O cônjuge, o homem ou a mulher, que abandona a criança e volta, sei lá, 8 anos depois exigindo ter contato com a criança. A pessoa pode falar com o juiz e proibir, ou pelo menos ter só visitas com presença de outras pessoas? É assim, você tem que... Essa pessoa, ela pode se arrepender de uma atitude equivocada e errada que ela tomou no passado. E como a gente falou no começo, o direito é dessa criança. Né? E aí o que acontece? Vai existir, vai com certeza conseguir voltar a ver, porém tem que se construir essa não existe uma convivência, relação, né? Não existe. Então, assim, não adianta afeto. você... Não existe nada ali, né? Se a pessoa abandonou, acabou. Você não sabe quem é a sua mãe, por exemplo. Vamos falar um pouco de mãe para não só focar nos pais, né? Né? Então, assim, a mãe que largou, olha, vou querer viver uma vida louca e vou largar meus filhos Vou fingir que eu nunca pari. E vou largar com o pai. E daqui a 8 anos se arrepende. Porque, obviamente, vai se arrepender, porque começa a amadurecer, entender que não é assim a vida. E aí vai querer conviver? Vai conseguir conviver, mas vai ter que construir esse relacionamento. Mas ter a guarda nunca mais. Pode até ser que tenha, de repente, inverteu a situação. Não dá pra gente falar ter a guarda nunca mais. Né? É muito, muito pesado. Porque a gente fica pensando assim, ela abandonou. Aí vamos supor que ela volta... Construiu um pequeno vínculo ali, ela já acha, agora eu quero um filho pra mim. Isso não. Se é concedido vai isso, do bom senso, acho, do juiz também, sim, né? O juiz tem que ter bom senso. Lógico que assim, você construiu um relacionamento, voltou ali a ter esse afeto, é muito bom, e aí, de repente, percebeu que aquele local que a criança vivia não era tão bom. Né? Porque o pai, coitado, às vezes não conseguiu dar, não teve essa responsabilidade. E aí hoje ela construiu esse relacionamento e comprova que realmente hoje, para que essa criança é melhor estar com ela. Uhum. Pode ter uma alteração. Quando você não é nem de guarda, gente, porque é o que eu falo. A guarda vai continuar compartilhada muitas vezes, mas é de residência. Mas a guarda compartilhada é um acordo.
Não, entre eles? é imposição legal. E se o pai não quer? Ou a mãe não quer? Eu não e se um quero. dos dois não quiser? Eu quero ver só no final de semana. Eu não quero, então. Não é o que a gente aconselha, não é o correto, mas hoje existe, e saiu uma lei o ano passado, falando que se a pessoa abriu mão, acabou. Tranquilo. O que eu não concordo, né? Porque a pessoa pôs ali no mundo, tem que dividir as responsabilidades, né? Seria o mínimo, né? Seria o mínimo dividir a responsabilidade. Exatamente. E quando existe uma disputa de guarda, digamos assim, entre eles, não existe um consenso de querer, eu quero meu filho só 3 vezes na semana. A parte financeira, o poder aquisitivo influencia? A criança se dá bem com os dois, o que difere um tem muito dinheiro e outro não. Eu alegar que eu tenho mais condições de ficar com essa criança não vale. Não, desde que o outro cônjuge, o outro, né, genitor, possa oferecer uma vida digna, não vai influenciar. Uhum. Tá? Então você pode mais? Ótimo, paga uma pensão maior. Entendi, perfeito. Agora, Né? em casos de que você não encontra a pessoa e não tem como solicitar a pensão pra ela, como é que funciona isso? Olha, eu tenho um caso emblemático. A gente tá há 4 anos procurando esse pai. Eu falo com ele pelo WhatsApp. Essa pessoa é viva, de fato. Ela é viva, ela existe. E eu não consigo citar. Eu não consigo achar. Bicho é liso. Liso. Eu falei pra minha cliente, falei assim, olha, não sei, vai fazer. Mandei até o contato da pessoa que faz a mamãe radiônica pra mim. Eu falei, vai lá. Manda uma energia boa pra esse processo, porque não é possível. E o juiz não consegue fazer um mandato, alguma coisa pra tentar localizar ele? Porque assim, sim, a gente já tentou de todos os não jeitos. vai. O problema é que assim, eu não consigo hoje, a legislação ela não prevê a citação por WhatsApp. Eu converso com esse pai por WhatsApp, eu falo com ele por WhatsApp, eu cobro ele no WhatsApp, mas eu não consegui a citação dele por WhatsApp. Não tem um detetive, algum rastreador do número dele pra saber onde ele tá, localizador? De tudo. Até Uber, conta de iFood, né? Porque você mandando ofício, você vê onde ele pede. Nada. Nossa senhora. Nada. Gente, coitado dessa mãe, né? Que deve estar desesperada tentando, né? E aí, assim, então ele não viu os filhos também. Sorte, ele entendeu que ele é pai. E ele, há uns 8 meses, começou a pagar a pensão. Então aí tá um pouco mais calmo. Mas assim, ele tem uma dívida de 4 anos que não pagou. E nem vê os filhos também. Não vê. Não vê. Porque se não entendeu o que é pai, desculpa. Não entendeu. É só pagar, não adianta, né? Ele começou a entender que ele não vai preso se ele paga o atual. É isso que acontece. Ele entendeu a obrigação só. Entendeu? Essa obrigação. Não, ele entendeu que se ele pagar, ele não vai preso. Simples, é só isso que ele entendeu. Ele entendeu que ele tem que ter essa obrigação financeira pra benefício dele. Pra não ser preso. Vergonha, né? Agora, também tem os casos que são presos, e aí eles pagam 1, 2 meses e ainda conseguem sair. Ou eles teriam que pagar todos atrasados pra sair, quando ele é preso? Quando vai preso, tem um prazo pra ficar preso. Então, normalmente começa com 30 dias. Fica 30 dias. Não pagou? Sai. Independente de pagar ou não. Se pagar ou não, ele sai mesmo assim. Sai mesmo, É que o que acontece no Brasil? As pessoas não querem pagar. Aí quando vai preso, a família toda se mobiliza, vai lá e paga. Faz vaquinha. Por isso que a gente ficou muito bravo na época da pandemia, que não podia se prender, porque falava da contaminação, tal. E aí isso tá sendo uma tendência. No mundo, inclusive, não é só no Brasil, de que não tem mais que prender as pessoas. E é a forma mais eficiente, por incrível que pareça, de fazer a pessoa pagar o que ela deve. É porque o pessoal brinca, fala assim, hoje em dia ninguém é preso no Brasil, só é preso se não pagar a pensão. Se não pagar a pensão, porque e mesmo assim, às vezes nem isso. E nem isso que eu ia falar, o que a gente anda vendo aí, que nem isso. Então, se você tá me falando que eles ficam presos por 30 dias, pagando ou não pagando, eles saem? Sai, não tem jeito. Então, porque tem uns que não pagam e ficam 30 dias e saem, na maior cara lavada, né? Sai, não paga e pronto, acabou. Mas depois, como funciona isso? A dívida continua, né? Porque ficou preso que esqueceu a dívida. Mas aí a pessoa entra de novo e aí ele é preso de novo? Não. Aí assim, você tem que esperar mais um prazo, intimar de novo, aí prender, aí é determinado um prazo maior por esse novo período. Aí vai preso por 60 dias, por exemplo. O máximo vai aumentando, as próximas vão aumentando. Até 90 é o máximo. Nossa.
Entendeu? Mas tá, tem cara que fala, tá bom, bota lá, não tô nem aí. Pois é. E a E mulher? tem. E com a mulher acontece a mesma coisa. Se é ela que tem que pagar a pensão Sim, e não paga, sim. ela também vai presa. Sim. Isso é bem sim. mais raro. Eu nunca vi um caso desse. Deve Eu existir. também nunca peguei. Não, então é mais Nenhum raro ainda. caso. Porque, raro, eu na nunca tive verdade, nenhum caso assim. na real, vamos colocar aqui, que o raro é a criança fica com o pai e a mãe paga a pensão. Sim, Isso é o raro raro, hoje em é dia, raro. né? Então, por isso que a gente não vê muito. Porque se fosse o meio a meio, a gente talvez viria muito mais casos, Mas né? eu tenho porque eu já ouvi professores falar. Eu particularmente nunca peguei, pegou. mas É algo muito raro mesmo. é bem mais Que difícil. é mais raro, né? Aquilo que Mas a gente tá a falando. lei é pros dois. É pra aquele Igual. que não paga a pensão, aqui é obrigado a pagar. Agora, qual é a pergunta que mais te fazem? As dúvidas que mais vêm pra você, assim? De pensão? Em geral, de tudo que você Nas faz. suas redes sociais, o que você fala, as pessoas mandam mensagem. Quais são as maiores dúvidas? A maior parte mesmo é essa questão da pensão, né? De como é fixada a pensão. Que as pessoas nunca entendem e acham que é os complexo. 30%. Que é o que a gente sempre Que a eu gente achava. Até hoje e eu aí, quando a achava. gente Eu também. explica, não é 30%, né? Pode ser 40%, pode ser 20%, pode ser 15%, Eita, depende nós. do... Não fala que pode ser 40 que os homens vai ficar doido. Vai ficar doido. Mas Se 30 já era muito, imagina pensar que pode ser 40, 50, sei lá. Assim, você que não depende vai do pagar... cada um, né? Imagina a pensão do Neymar. Exatamente. Pois A é, pensão do gente. Neymar, né? 2% às vezes vai... Já tá muito bom tamanho. Já tá né? ótimo, né? Tô aceitando. Lógico que é o que eu falo. As pessoas falam, nossa, mas a pessoa ganha 200 mil reais de pensão e acha que tá ruim. Só que às vezes o padrão dessa pessoa É outro. É outro. É. né? Uma festa de aniversário para uma criança, filha de um Neymar, 200 mil reais Não é nada. Não é nada. É o buffet. é o buffet, entendeu? Buffet, e olha lá. Lógico. É só o carro de doce, só os carrinhos de doce que fica ali. Lógico, gente, que a gente tem que entender, como dizem alguns juristas, a gente está numa bolha, Sim. né? E é uma minoria, né? Agora, a maioria hoje no nosso país são lá os pagamentos de pensões Sim. alimentícias, né? Baixos aí, até um salário mínimo. Essa é a maioria. Sim. Né? E aí, esses casos, né, que são muitos, acabam ficando famosos porque foge da realidade brasileira. É né? outro caso raro. É outro caso raro. O cara, ele tem muito dinheiro pra ele não vai fazer falta. Mas ele também é famoso e ele tá em evidência. Sim. Dependendo de Exatamente. como ele fizer, também dá ruim pra ele. Que nem o caso daquele outro jogador. Que tinha condições e quis pagar uma merreca pra outra, uma loirinha, que esqueci o nome dela. Como que era? Você sabe de caso que eu tô falando? O... Ai, caramba, como é o nome dele? Do Ronaldo? Não, do é Ronaldo? um outro, recentemente. Onde agora? Ele joga e ganha... Todo mundo sabe mais ou menos o quanto ele ganha. Sei lá, ele queria pagar um exemplo, um salário mínimo. Ah. A mulher ficou revoltada, né? Lógico. É um tal de Militão. Você sabe desse caso? Não vi então. esse. Ele fez isso, um jogador de futebol, famoso, ganha muito dinheiro, quis pagar uma merreca, a mulher. Hoje, acho que eles já estão de boa, que eu já vi até eles juntos na rede social, mas assim, deve ter passado perrengue gente, esse período rede aí, né? social é complicado, né? A gente pede tanto para as pessoas, para de expor sua vida, né? Isso vira... às vezes as pessoas não sabem realmente ali o que tá acontecendo e você vai lavar roupa suja ali. Pior que a rede social às vezes é tanta uma mentira. Você tá às vezes dentro do carro do amigo, você postou, ferrou. Porque essa mulher pegar uma foto, até você provar também agora o contrário, que não é seu, que era do amigo e que, olha, Exatamente. gente, é complicado. Mas é importante as pessoas entenderem que o juiz, ele não sabe da sua vida. E ele vai ter que decidir uma questão com base nas provas que tem. Então não adianta a gente falar, explicar, se não tem prova. Se não tem prova, não vai ter como a gente conseguir aquilo que a gente quer. Agora, se o cara for todo maltrapilho, com cara de coitado, cabelo sem cortar e barba grande, que muitos fazem isso. Mas sempre pra tem uma sensibilizar. escorregadinha. Mas sempre tem uma Pra escorregadinha. sensibilizar o juiz. Mas não adianta. Ou ir a lá. mulher coitada lá que Também, tá sugando da pensão, ela, mas eu não tenho condições de trabalhar, não sei o que, a Eles coitadinha. trabalham com provas.
Não adianta. Ah, será que não tem uma parte não sentimental, adianta tá todo não? maltrapilho e mostrar um cartão de crédito de fatura de 50 pau. Exatamente. Não tem. Não, e assim, você vê, às vezes vai lá a mulher com essa cara e tá lá com uma bolsa Louis Vuitton. Ou seja, as pessoas acham que os juízes não pedem, Aí não ela olham. fala que ela Eles estão acostumadíssimos. Eu comprei na Shopee, você não sabe. Eu comprei réplica. Não adianta, gente. Juiz não é bobo. Eles fazem isso o dia inteiro. Exato. Eles pegam detalhes ali. Safo já. Exatamente. Alguma coisa que você... que a gente aqui não abordou, que é importante deixar para quem tá assistindo em relação a isso? Gente, procurar um advogado especializado para entender antes de dar o problema. Antes. Primeiro, as pessoas se casam e não procuram um advogado para perguntar qual o melhor regime de bens para se casar. Aí. Tânia falou aqui qual é o melhor regime de bens. Se você mesmo. assistiu o episódio inteiro, você vai entender. Se você vai casar, né, já aproveita, porque a gente já casou, já aproveita que tem uma lei doida pra sair aí, a gente não sabe como é que vai ser aí futuramente, né? E hoje a gente tem tantas ferramentas para resolver problemas, para evitar conflito. Hoje, existem algumas teses de você resolver, fazer contratos pós-casamento. Às vezes tem casamentos que não dá certo por coisas tão bobas. E é só você sentar, resolver, vamos contratualizar isso. Mas é briga de ego, Tânia. O problema é esse. Até porque a maioria não vai terminar. Ai, amor, assim, amor, ó. Olha, não te amo mais, não quero mais você. Eu me apaixonei por outro, enfim, não me apaixonei por ninguém, não quero mais você. Não termina assim, né? Termina numa briga, numa traição, que é aquilo que você falou. E aí vem as pessoa mágoas, tá ferida, né? Aí é um jogo é uma brigalhada do caramba. Né? Mas assim, a gente procura fazer com que as pessoas entendam que o melhor caminho é tentar resolver com ali a sua razão, com consciência. Você já pegou algum caso de que o marido matou a mulher ou vice-versa por conta dessa briga de pensão? Eu já tive casos que 2 casos que as mulheres se suicidaram. Nossa, se suicidaram. Mas por conta dessa briga toda, não aguentou. Não aguenta, emocionalmente não aguenta, e aí acaba se suicidando porque começa a entrar num problema sério e não quer se tratar. E a gente orienta, porque a gente normalmente pega casos assim, com a condição de a pessoa fazer uma terapia. Porque a gente percebe que a pessoa não vai suportar aquilo. Mas essa última cliente minha foi do ano passado, começo do ano passado. Ela estava muito abalada emocionalmente, principalmente na questão financeira. E assim, ela tinha muitas dívidas, só que não era nem 10% do patrimônio. Sabe? Já se desesperou. E a gente eu negociando falei, vamos negociar, não vai ter jeito, você não vai aguentar um processo judicial de 5, 6 anos. Vamos negociar, E eu estava em processo de negociação e ela não quis ir nem na reunião. Você vê o abalo dela, como ela estava abalada. E alguns dias depois ela foi para um hotel na Paulista e tomou um monte de remédio Nossa, que tristeza. Pô, no fim, muito triste. Tinha filho nesse caso. 2 filhos. Aí no caso o filho teve que ficar com o pai e teve que assumir. Não, e ali não tinha nem questão de traição. Não tinha traição. Era mesmo, passou a se tornar incompatível ali o relacionamento, a convivência. E é um caso triste, porque ele começou a beber, sabe, essas coisas, e aí acaba... Se destruiu uma família, né? Se destruiu uma família, e aí eu não sei como é que estão esses filhos, é uma judiação. Que dó. Que pena, a gente tem que se tratar, né? Tem que se tratar. Tem que procurar uma terapia. Eu acho que todas as pessoas que se divorciam teriam que fazer uma terapia focada para isso. Tanto para eles tentarem se entender da melhor forma e também para não influenciar isso nas crianças, porque essa briga também influencia as crianças, né? Muito, principalmente. Então, assim, se bobear, até as crianças deveriam ir para terapia junto, né? Sim, quem mais sofre, né? Criança sofre. Existe um instituto que a gente chama chamado de práticas colaborativas,
que são institutos que fazem esses divórcios, dando esse suporte. Legal. E é muito bacana, é o modelo que seria o correto. Então você tem um suporte terapêutico para os pais, para os filhos, você tem uma assessoria financeira para entender a questão financeira, né? Só que assim, acaba sendo um pouco mais caro, e aí as pessoas não entendem que isso é um investimento para evitar problemas futuros. Por quê? Porque ficam ali naquela dor imediata. Isso quem orienta é o advogado. Sim, é o advogado. Perfeito. Então você tem que estar fazendo esse jogo de cintura o tempo inteiro. Você tem que ser um pouquinho psicóloga e o restante advogada. Precisa ou de dom ou de tempo para amadurecer. Eu acho que ambos. Para poder tratar no direito de família e sucessões. Acho que ambos. Pois é, gente. Querida, e como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Eu tenho bastante conteúdo no meu Instagram, a gente solta bastante conteúdo esclarecedor. @ né, Tânia Bragança Secato, com C e 2 T's. E aí o pessoal acompanhando lá vai estar vendo aí bastante... E pra chegar até você, tem link lá no Instagram? Tem. Ou tem algum telefone que eles possam ligar? Tem, lá tem meu Linktree, que leva pro meu... Pra tudo. Pro meu WhatsApp, leva pro endereço, leva pros eventos que a gente faz, pra minha empresa de cursos jurídicos, né? E os eventos pelo IBDFAM, pela Comissão de Família da OAB São Paulo. Então a gente tem ali bastante Não, a gente atuação, né? A gente espia lá, tem um montão de conteúdo, tudo que ela falou aqui e um pouco mais. Porque se ela for falar tudo, a gente fica o dia inteiro aqui no podcast. Acho que uns 2-3 meses pra falar assim. Literalmente tudo, né? Tudo, detalhes por detalhes, né? Então, o problema é que no direito isso depende, né? Então, não é? Fora o que vai mudando aí pela frente, né? Vem bastante coisa nova. Vem bastante coisa nova. A gente tem que... Tudo tem que se adaptando também, né? As coisas vão... São casos acontecendo, então, peraí, vamos tentar adaptar aqui pra não acontecer mais esse tipo de coisa, né? E evitar conflito, né? Isso. A gente foca sempre na solução dos conflitos. É isso. Mas muito obrigada, foi ótimo. Obrigada, Tânia, maravilhoso. Conversa. Maravilhoso. Espero que também algumas dicas do que você falou aqui possam ajudar quem assiste ali, né? Com certeza, isso é muito importante, porque infelizmente o desconhecimento ainda é muito grande, as pessoas não sabem quais são os seus direitos. Então, a gente espera poder ter ajudado um pouquinho aí. Não tenha dúvidas. Muito obrigada, gente. Tânia. Obrigada a vocês. Isso, vocês não sabem por onde começar pelos direitos, mas não se esqueça que dentro dos seus direitos tem os seus deveres também. Isso mesmo. Não é? Então é isso, pra quem gostou desse episódio, que não tem como não ter gostado, tá bom? Porque o que mais tem aqui são dicas valiosas da Tânia. É só curtir, comentar e compartilhar. E até o próximo episódio. Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau!